Saúde o povo de Deus com a santa paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional para aqueles irmãos e irmãs que estiverem assistindo pelo YouTube ou ouvindo. Peço que compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e ativem a opção de todas no sininho. O Senhor nos deu mais uma palavra nesta noite de hoje, que encontra-se no livro de Marcos capítulo 9, e versículo 19 somente vai estar lendo. Marcos capítulo 9, versículo 19, que tem o tema o jovem lunático. E ele respondendo-lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo glória a Deus. Esta passagem, anteriormente a ela, Jesus, ele estava ali no monte, na transfiguração, onde estavam com ele Pedro, Tiago e João. E ali apareceu a figura de Elias e de Moisés, e o rosto de Jesus se transfigurou em glória e em poder. Aleluia. Este é o contexto desta passagem, onde Jesus mostrou a sua glória ali no monte. Mas a partir do versículo 14, Marcos começa a nos contar a história de um jovem lunático, ao qual vivia endemoniado. Aleluia. Diz assim o versículo 14: quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. Versículo 16: e perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Glória a Deus. Jesus estava ali conversando com seus discípulos, e a multidão o rodeava, e os escribas também disputavam ali com Jesus. Aleluia. Eles tentavam disputar e impedir a obra de Jesus o tempo inteiro. Mas logo o pai do jovem lunático chegou até ao Senhor. Para quem não conhece a história, ele já havia recorrido aos discípulos para que expulsasse aquele espírito mudo e surdo. No conhecimento dele, era só um espírito mudo, mas mais na frente Jesus vai dizer que era um espírito mudo e surdo que estava na vida daquele jovem. E o pai explicou mais do que acontecia com ele quando o espírito o possuía. O pai disse no versículo 18, ele disse para Jesus: e este, onde quer que o apanha, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Ele falou qual eram os sintomas, como alguém quando vai ao médico, o médico pergunta: o que você está sentindo? Aleluia. E você diz ao médico: estou sentindo isso, estou sentindo uma dor, eu estou
quando você está gripado, vai dizer, eu estou tossindo. E você explica para o médico o que está sentindo. Mas é que Jesus nem perguntou, ele já foi dizendo, né, os sintomas que o filho dele estava sentindo. Ele disse que o inimigo, quando pegava o filho, onde quer que o apanhava, né, despedaçava-o, e ele espumava, e rangia os dentes, e ia se secando. E no final ele disse, eu pedi aos teus discípulos para expulsar esse espírito maligno. E eles não puderam, não conseguiram. Aí chega no versículo ao qual nós lemos que Jesus falou, ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? Até quando estarei convosco? Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Ainda trazei-mo. Aleluia. Então Jesus disse, falou com eles, eles não puderam. Jesus disse, ó geração incrédula, vocês não creem. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei. Jesus faz duas perguntas, até quando estarei convosco? Vocês sabem até quando? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Tragam um menino. E trouxeram. E quando o menino viu, ou o demônio que estava no menino viu, logo o espírito o agitou com violência e caiu endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Então quando o menino viu Jesus, manifestou. Na vida do cristão vai acontecer isso. Às vezes nós vamos chegar no lugar que só de pisar, só de alguém nos ver, só de a gente pisar num lugar, alguém nos vê lá, vai manifestar os demônios que tiverem. Porque Jesus está conosco, e onde Jesus chega, o mal cai por terra, como esse demônio que caiu por terra. Como diz no versículo 20, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E aí agora sim Jesus vai perguntar ao pai do menino. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que ele sucede que acontece isto com este jovem? Quanto tempo acontece isto com este jovem? E ele disse-lhe, desde a infância. Então desde a infância que esse jovem sofria, os demônios possuíam ele desde criança, desde pequenininho. Que sofrimento esse homem passou a vida toda, até encontrar Jesus. No momento que encontrou Jesus, o sofrimento acabou. No momento que você aceita Jesus, o sofrimento acabou. Tem prova, tem luta, tem, mas o sofrimento acabou. Aleluia, a angústia foi embora, o vazio vai embora. Jesus preenche todas as lacunas. Aleluia, Jesus preenche todos os espaços. Todo vazio Jesus preenche na vida do ser humano. Aleluia. E o pai disse mais, e muitas vezes ainda o tem lançado no fogo, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir ou para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O pai disse, o demônio pega ele, lança no fogo, lança na água, tenta matar ele de todas as formas. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa por nós, nos ajuda, tem misericórdia de nós. E Jesus vai dizer para ele, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, não entres mais nele. É o que eu falei. O pai achava que era só um espírito mudo, mas na hora que Jesus expulsou, Jesus revelou que eram dois espíritos que estavam na vida daquele jovem. Jesus disse, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Para quem tem uma certa experiência no mundo espiritual, sabe que cada demônio, cada espírito age em uma área, trabalha em uma área.
Um trabalha para a pessoa ficar surdo, outro para ficar mudo, outro para ficar cego, outro para ficar aleijado. Um trabalha para matar, outro para adoecer, cada um trabalha numa área. Então aqui provavelmente eram 2 espíritos, por isso que Jesus falou: espírito mudo e surdo, sai deles e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Parecia que estava morto, mas não estava morto, na verdade foi liberto. Foi livre daqueles espíritos malignos. Jesus pegou ele e levantou, liberto, curado, são para a glória de Deus. E quando chegaram em casa, os discípulos perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar, Senhor? Jesus disse: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. E vocês também não têm fé o suficiente. Então, para a gente vencer o inimigo, temos que ter vida de oração e vida de jejum e fé. E santificação também. Eu acrescento mais isso, santificação. E para expulsarmos demônio que tiver também na vida de outras pessoas, temos que ter vida de oração e de jejum, termos fé e santificação também. Então guarde essa palavra, que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.